Figueiredo, eu queria que você contasse o tipo de pressão que o advogado sofria lá em relação às delações, lá para entregar o conteúdo que o procurador queria. Primeiramente, quero agradecer a você a oportunidade, desejar a todos uma boa tarde, a doutora Carol Bruna, que está com você. E para mim é uma grande honra poder estar participando do seu programa, né? Veja, desde o início, né, essa operação foi marcada por uma série de abusos que agora estão vindo à tona por uma questão do destino, até. Eu diria que foi quando o doutor Eduardo Apio assumiu ali a 13ª Vara Federal de Curitiba e passou, então, a desvelar, vamos dizer assim, as coisas que estavam em sigilos, estavam guardadas, sigilo que até hoje, muitas das coisas têm sido mantidos, para vocês pasmarem. Semana passada, inclusive, nós fomos impedidos de ter acesso a uma investigação fundamental, que nós entendemos como fundamental, para dar continuidade àquela investigação do grampo, né, da interceptação na cela do Alberto Youssef. Mas eu diria o seguinte, que a Lava Jato já nasceu morta, né? Ela não teve o atestado de óbito decretado na época. Eu até peguei a entrevista da doutora Carol Bruna, por causa do que ela falou, que é a pressão midiática que foi feita e foi crescendo em torno dessa base criada pelo Sérgio Moro, cuja garantia dos acusados era ele mesmo. A garantia era única, era ele que ele tinha aquela parceria com a Força Tarefa. Em 2014, nós denunciamos ao ministro Luiz Zavascki, no âmbito da reclamação 17.623 do Paraná, o comportamento abusivo do Sérgio Moro, porque em maio de 2010, ele pasmar isso, doutora, ele já havia se dado por suspeito dentro dessa investigação, cuja origem é um inquérito lá de Londrina, que investigava o próprio Alberto Youssef. Ele se deu por suspeito, dizendo que não poderia mais atuar em nenhum processo que envolvesse o Alberto Youssef. Para nossa surpresa, ele não só voltou, como revogou o acordo do Alberto Youssef espontaneamente, unilateralmente, sem qualquer chance para a defesa, decretou mais 4 prisões de ofício, né? E continuou a exercer a jurisdição. Nós levamos isso ao Supremo Tribunal Federal. A suspeição ela é irretratável, ela é insanável, né? Não se tratava aqui de um impedimento, mas de uma suspeição, e não se fez nada. Essa petição ficou nos autos, que eu tenho conhecimento, nunca se procurou tomar qualquer providência. O ambiente de opressão que você falou, Nassif, era tamanho que eu posso citar 2 acusados que foram soltos, investigados, que foram soltos no início da Lava Jato, porque delataram o Alberto Youssef. Tá? Então, todas as decisões do Moro, que nós, inclusive, elencamos uma por uma nessa petição, ele vinculava a soltura das pessoas que trabalhavam naquele escritório do Youssef com que elas falassem sobre aquilo, falassem sobre ele, falassem sobre outros clientes, né? A fim de pressioná-lo. A pressão não era só dali, a pressão era feita também em conjunto com aquele grupo da Polícia Federal, que insistia para que o Alberto Youssef fosse removido para prisões de segurança máxima aqui em Catanduva. Tá? Isso está tudo documentado, né? E sempre era feita uma barganha, e ele vinha ali num quadro de saúde bastante delicado, problemas cardíacos gravíssimos que ele tinha, né? E aumentava muito a pressão. Mas a pressão que eu vi foi a principal, que gerou o primeiro acordo do Paulo Roberto Costa, foi sobre o Paulo Roberto. Ele foi jogado aqui na Penitenciária Central do Estado, no meio do convívio com os presos comuns, numa cela que, segundo eu ouvi dele, né, no intervalo de uma audiência, na qual estava o Cacá, estava o doutor Nélio Machado, que era advogado dele na época, quando ele contou assim abertamente que estava tomando muito remédio naquela época e que tinha sido colocado numa cela escura, onde havia uma figura de um diabo pintado na cela, e lá ele passou 2 ou 3 noites, até que retornou para a carceragem da Polícia Federal. E a partir dali, então, ele resolveu
tomar essa iniciativa de fazer o acordo de colaboração. Os acordos de colaboração, eles começaram a se tornar inevitáveis pelo encarceramento longo, mas também porque daí havia, você pode ver isso na spoofing, uma corrida, né, para que alguns acusados conseguissem um acordo e outros não. Eles fizeram muito isso, eles usaram dessas artimanhas, sabendo que a força-tarefa contaria com o apoio do juiz. Eu sou muito sincero, nunca me impressionei com o comportamento desse pessoal do Ministério Público quando isso foi descoberto lá pela spoofing, porque eles sempre mantiveram uma relação de proximidade com o Sérgio Moro absurda. Né? Absurda. Não era só ele, não só eles, mas como o pessoal da própria Polícia Federal. Você vai ver que quando se descobre aquela interceptação na cela, né, eles criam, doutor, uma sindicância e colocam um delegado para fazer a sindicância sobre, e abre paralelamente o inquérito. Quem toca o inquérito é a própria força-tarefa. Ou seja, colocaram a raposa cuidando do galinheiro, desculpe a expressão, mas essa é a verdade, e não nos deram mais acesso àquilo. Simplesmente fecharam as portas. Até algumas pessoas, de forma aliviana, muitas vezes, dizendo a defesa parou. Não é que a defesa parou. Nós acumulamos pedidos de vistas, de acesso, que somente quando o AP assumiu a VAR, ele nos deu. Foi só agora que muitas coisas apareceram. Né? Eu queria ver qual... Pois não, Figueiredo. Não. Então, precisou 10 anos para que nós pudéssemos ter acesso a um mar de irregularidades que eles praticaram. Só nessa questão da interceptação, tem prova que a pericial da Polícia Federal, que o grampo estava funcionando, não estava ali para, como disse o Moro, ouvir Fernandinho Bernabé, não, foi colocado ali para ouvir Alberto Chefe, tem prova de que ele foi ouvido. Aí eles suscitam o seguinte, mas não se sabe se foi usado. Bom, isso pouco importa, se foi usado ou não. Como é que se vai descobrir como é que eles usaram isso como inteligência dentro da investigação? Estava a arbitrariedade provada. Eles forjaram uma sindicância, a 04/2014, na qual eles disseram que esse aparelho não funcionava, eles disseram que era para ouvir o Fernandinho Beiramar e arquivaram a sindicância. Pois bem, não satisfeitos com isso, mesmo contrariando a Polícia Federal, o Ministério Público deu um parecer para arquivar o inquérito que estava apurando as escutas na cela. Não houve motivo de surpresa que aquilo foi arquivado em menos de 24 horas. Se vocês pegarem a spoofing, tem uma conversa lá do Orlando Martello dessa época, que diz o seguinte: precisamos cuidar da interceptação, senão qualquer advogado porcaria vai anular tudo. O Deltan fala para ele, mas que interceptação? Da cela do Alberto Youssef. Tá? Não demorou uma semana para que o inquérito fosse arquivado e fosse tudo resolvido. Longe da defesa, como sempre. Né? Pois bem, se instaurou uma nova sindicância, que é a 5 de 2015, onde a fraude veio totalmente desmascarada. E, especialmente, um delegado da Polícia Federal afirma, sem nenhuma dúvida, o seguinte: tudo que eu fiz na sindicância 0414 foi a mando do doutor Sérgio Moro. Eu não podia despachar, veja bem, sindicância interna da PF, eu não podia tomar nenhuma atitude sem que ele ficasse sabendo com antecedência. Então, ele tinha o controle de toda a investigação. Né? Ele jogava aquilo ali, com todo respeito, sempre foi um jogo de cartas marcadas. Então, nesse ambiente, muitas pessoas falam, você não tinha os advogados, não sou só eu, os meus colegas, o Cacai é testemunha. O Cacai foi comigo no Supremo. Essa petição que está aqui, a reclamação, eu despachei junto com ele, com o ministro Teori. Tá? Eu disse para o ministro, ele se deu por suspeito, ele está fora, ele não pode. E então, ele não só não cumpria as decisões do Teori, tá? E como ele decretava prisões de ofício e continuava pressionando. Agora, como advogado, eu não queria o acordo, isso todo mundo sabia. Tá? Agora, o cliente chega num momento
que o cara está preso, está tomando porrada, desculpa uma palavra, de todos os lados. Aquilo vem uma avalanche de processos. O Carlos Santos Lima, que era o mentor intelectual da Força Tarefa, me disse um dia: eu vou especializar uma vara para processar o Alberto Youssef. Eu falei para ele: você faz o que você quiser. Se você tem esse poder todo, então faça, né? Quer dizer, esse ambiente de vulgaridade, de insensatez, essas pessoas eram banais, eram comuns. Você diz vulgaridade porque aquele conteúdo da spoofing é de uma vulgaridade, assim, é uma coisa absurda. Eles confundiam imparcialidade com indiferença. Não, ali as observações sobre a morte da esposa do Lula e outra é um dos capítulos mais tenebrosos